Ora, mais um programa do Centro Automóvel, com um convidado, tricampeão nacional, vice-campeão europeu. Bruno Magalhães, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por esta conversa à distância. Esperamos seguramente uma oportunidade de tua deslocação cá para cima em que possamos estar a conversar pessoalmente em estúdio. Como disse, obrigado pela disponibilidade. E vamos começar por aquilo que parece que é óbvio neste tempo. Como é que enfrentaste esta situação da pandemia? Um campeonato preparado com muito rigor seguramente, uma dupla aposta no Campeonato de Portugal de Rallys, no Campeonato Europeu. Como é que enfrentaste a situação? Como é que te sentes? Quais são as tuas expectativas para o que vem aí? Bem, de facto, boa tarde antes de mais e obrigado pela oportunidade. Obviamente que esta pandemia não estava nos planos de ninguém e, portanto, todos nós nas nossas vidas fomos afetados pelo que se está a passar. Nomeadamente nós, a nível automobilístico, que é a parte que mais interessa. Eu, efetivamente, este ano tinha 2 projetos, portanto, o Campeonato da Europa e o Campeonato de Portugal Rallys. Infelizmente, face à indefinição que existe e ao facto também de haverem rallies no mesmo dia, nós tivemos que fazer uma escolha e a nossa escolha passa por continuar no Campeonato de Portugal Rallys e, portanto, nesse âmbito e face à impossibilidade de estar em 2 sítios ao mesmo tempo, tivemos que abdicar do Campeonato da Europa, com muita pena minha, porque é um campeonato onde tenho sido feliz, onde tenho conquistado resultados muito bons, mas infelizmente, face ao que estava previsto, não vamos poder participar no Europeu. Portanto, a aposta definitiva é única e exclusivamente no Campeonato de Portugal de Rallys? Sim, é única e exclusivamente, porque como falei, existe muita indefinição para já a nível do Europeu também, muitos rallies que ainda não sabem se vão fazer ou não. Como calculam, para estar presente num campeonato destes, é necessário um investimento muito grande e também uma preparação muito grande. Nós, no início do ano, quando fizemos as nossas escolhas, sabíamos que ia ser difícil participar em 2 campeonatos ao mesmo tempo, porque a nível logístico ia ser muito complicado. Portanto, isto durante um ano inteiro, agora imaginem, passando a ter apenas 4 ou 5 meses de corridas. Portanto, torna-se completamente impossível. E como eu digo, neste momento já existe até rallies que são na mesma data. E, portanto, obviamente que temos que tomar decisões. Fazer uma opção. Vamos fazer uma opção e, como a Hyundai sempre falou, a primeira opção ia ser o Campeonato Português. E qual foi a sensação de, ao fim de uns meses sem atividade, recentemente fizeste uns testes? Qual foi a sensação? Como é que as coisas correram? A sensação foi ótima, obviamente. Estávamos com muitas saudades de poder conduzir o nosso Hyundai i20 R5. Todos nós passámos muito tempo em casa, sem poder fazer aquilo que mais gostamos. E, portanto, os testes correram bastante bem. Nós fizemos um teste ainda em terra e agora vamos brevemente começar a testar para o asfalto, uma vez que os próximos rallies que se avizinham são de asfalto. Quais são as tuas expectativas em termos das provas de campeonato, que estão neste momento já definidas, embora essencialmente em piso de asfalto? As nossas expectativas são sempre as melhores e nós entramos sempre para ganhar. Nós, o ano passado, como sabem, não fazia um campeonato nacional há 10 anos. Voltei a Portugal numa estrutura que não conhecia, num carro que não conhecia, muitos rallies completamente novos para mim, e isso não impediu que lutássemos pelo campeonato. Diga? Vice-campeão. Exatamente, e não impediu que lutássemos pelo campeonato praticamente até a última especial do último rally. Portanto, nós na primeira fase tivemos algumas coisas que não estavam tão bem, depois resolvemos uma série de questões e na segunda metade fomos claramente os mais competitivos. Portanto, nós em 4 rallies ganhámos 2, os outros 2 que não ganhámos perdemos por 8 segundos e outro por cerca de 13, portanto estivemos na luta pela vitória também e, portanto, o nosso objetivo obviamente é aproveitar a experiência do ano passado dessas provas que eu não conhecia e lutar pela vitória em todas as provas onde vamos participar. E o que é estar integrado numa equipa oficial? Portanto, é sempre um motivo de orgulho estarmos rodeados dos melhores. São empresas que levam muito a sério os rallies. A Hyundai foi uma grande lufada de ar fresco para o Campeonato de Portugal de Rallies que estava a precisar e, portanto, oxalá mais marcas se pudessem juntar e fazer o trabalho que a Hyundai faz, porque teríamos, sem dúvida alguma, rallies ainda mais emocionantes e mais atrativos para o público e para a comunicação social.
este ano tens como copiloto alguém com quem já fizeste muitos rallies e foste inclusivamente campeão nacional. Houve alguma razão para voltares a fazer equipa com o Carlos Magalhães, que já foi nosso convidado também? Sim. Não, eu ao longo da minha carreira tenho tido muito poucos copilotos, ou seja, sou uma pessoa que privilegia muito a relação, fico amigo dos meus copilotos, e portanto nos últimos anos praticamente os meus copilotos têm sido apenas o Carlos e o Hugo Magalhães. Portanto, nos últimos anos tinha estado com o Hugo, sem nunca perder o contacto de amizade, obviamente, com o Carlos. Depois o Hugo este ano, por uma decisão dele, achou por bem, e numa altura que nós não tínhamos previsto fazer o europeu, achou por bem que gostaria de abraçar um projeto internacional, e uma vez que nós supostamente só íamos fazer o Campeonato de Portugal, ele teve um convite para fazer provas no estrangeiro, e tem sempre um mercado lá fora onde faz rallies com vários pilotos, e portanto, pronto, tomou a decisão de abraçar o projeto, e nesse sentido a minha primeira e única opção foi o Carlos, devido ao conhecimento que temos, e portanto estou muito bem servido em termos de copiloto, seja com o Hugo, seja com o Carlos. Como é que correu, em termos das vossas expectativas, Fábio Felgueira, o único rally que se disputou até ao momento do Campeonato de Portugal de Rallys? Bem, o rally em termos de classificação não correu mal, ficámos em segundo. No entanto, a nível de performance ficámos aquém daquilo que sabemos que somos capazes e portanto tínhamos como ambição lutar pela vitória. Sabemos já o que é que correu mal nessa prova, daí o teste de terra que eu fiz a semana passada, no sentido de tentar perceber e de fazer algumas alterações para tentarmos verificar se a análise que tínhamos feito após o rally estava correta ou não, e portanto por isso mesmo vamos fazer um teste em terra para vermos as diferenças, e agora sim vamos nos focar no asfalto. Portanto, o campeonato começou bem, obviamente com uma vitória melhor que um segundo lugar, mas não posso dizer que o campeonato tenha começado mal. E em termos de adversários para este campeonato, quem é que serão aqueles que, enfim, à primeira vista e aparentemente poderão ser os teus principais rivais? A partir dos mesmos do ano passado. Portanto, o ano passado temos o Teodósio, que foi campeão, depois nós ficámos em segundo, ficou o Armindo Zé Pedro Fontes. Portanto, eu penso que neste momento, à partida, seremos os 4 principais candidatos a lutar pelo título, uma vez que o ano passado lutámos todos pelo título até a última prova também. O Bruno, como é que surge no desporto motorizado? O Bruno, para quem não saiba, é filho de alguém que foi piloto de rallies também, cresceste com rallies, presumo eu. Queres dar, enfim, uma nota de como é que surgiu esta paixão? Foi só influência familiar? Era alguma aptidão própria que tu tinhas? Ou, enfim, já era um projeto? Foi as duas coisas. Não, ouça, o primeiro rally que eu fiz, que eu fui ver, tinha 5 anos, e curioso que ainda tenho algumas memórias dessa prova. Foi o primeiro rally que eu fui ver na altura do meu pai. Obviamente que ter um pai que faz rallies ajuda a criar o gosto por esta modalidade. Eu, desde muito cedo, que mostrei uma paixão enorme pelas corridas, e o meu sonho ficou de tornar-me um dia piloto profissional e poder fazer rallies ao mais alto nível e tornar-me campeão nacional. Felizmente cumpri todos estes sonhos, e portanto, obviamente que é um conjunto de dar seguimento àquilo que o meu pai fez, obviamente, mas também tinha que ter qualidades para conseguir alcançar aquilo que alcancei até hoje. Como disse há pouco, 3 campeonatos nacionais, uma vitória na classe no ano anterior ao primeiro campeonato, vice-campeão europeu de rallies, um terceiro lugar no campeonato europeu de rallies. Estás em condições de fazer um paralelo, por exemplo, em termos de organizações entre Portugal e as provas europeias, as provas do campeonato europeu. Fizeste designadamente São Remo, Acrópolis, Chipre, provas no leste europeu. O que é que podes transmitir aos ouvintes e espectadores da rádio do Centro Automóvel, em termos da tua experiência, que é muita? Bem, o que eu posso dizer é que, para já, os regulamentos são diferentes. Portanto, nós nas provas internacionais existe à partida logo uma limitação a nível de reconhecimentos, o que faz toda a diferença. Portanto, nós em Portugal
não existem grandes limitações a nível de reconhecimentos. Neste momento o Campeonato Nacional são 2 dias, mas sem limite de passagens, o que faz com que os pilotos passem muitas vezes nos troços e isso não ajuda quem um dia quer correr lá fora. Portanto, eu e todos os outros portugueses, as primeiras épocas que corremos no estrangeiro, temos de ter um período de adaptação, a habituar-nos a conduzir em troços que não conhecemos, com poucas passagens, e, portanto, a regulamentação que temos em Portugal não ajuda a pilotos que querem fazer carreira internacional. A nível de organização de provas, já vi um bocadinho de tudo, se bem que as provas onde eu participei, por serem do Campeonato da Europa ou anteriormente do IRC, normalmente eram as provas mais cotadas de cada país, por isso é que estavam nesses campeonatos. Portanto, por norma, as organizações correram bem, mas eu acho que em Portugal temos 2, 3 exemplos de ralis que são muito bem organizados e na maior parte das vezes melhores do que aqueles que encontramos no estrangeiro. Dizer quais são aqueles que, na tua perspectiva, têm, digamos, um grau organizacional superior aos outros. Sim, se calhar, eventualmente, terem melhores condições. Não, mas claramente o Rally de Portugal, os Açores e a Madeira são os melhores rallies a nível de organização. São os rallies que eu também mais gosto de participar. Eles também têm que ter uma organização diferenciada devido ao nível de exigência que a FIA coloca nas suas provas e, portanto, obviamente que por isso mesmo estão noutro patamar, digamos assim. Mas há assim alguma diferença sensível em termos organizacionais ou organizativos em relação às provas, às outras provas do europeu, ou estão em planos semelhantes? Claro, cada um com a sua especificidade, designadamente uma prova que se realiza numa ilha, as condições são diferentes de uma prova num continente, não é? Sim, mas isso não tem a ver com a qualidade da organização, não é? Portanto, nós quando falamos a nível da organização, falamos pronto, com tudo o que rodeia a prova em si, seja a qualidade de segurança da prova, seja a qualidade dos comissários de estrada, do colégio de comissários, quer dizer, portanto, o que eu digo é que essas provas, por serem provas internacionais, por serem provas FIA, têm que obedecer a um conjunto de regras que as provas do Campeonato Nacional não têm. E, portanto, obviamente que isso eleva o patamar e o grau de exigência. E o que eu vejo é que os ralis em Portugal, principalmente nessas 3 provas, quando comparamos com os ralis lá de fora, não ficam nada atrás, pelo contrário mesmo. Portanto, essas 3 provas, nesse aspecto, estão muito bem cotadas. Para fazer um campeonato da Europa com ambições a ser campeão, o que é preciso? Além, evidentemente, de um budget enorme, um budget com alguma dimensão. Sim, olha, um budget enorme foi coisa que nunca tive. E, portanto, mesmo assim conseguimos lutar pelo campeonato. Sem falar valores, tens alguma ideia de qual era a tua diferença, por exemplo, em 2017 com o polaco? Qual era a proporção em termos metade, o meu era metade do dele, o orçamento. Está tudo dito. Para além, naturalmente, de uma grande vontade e de espírito de sacrifício. Sim, porque eu em 2017 foi um campeonato muito atípico, porque nós nunca na vida pensámos fazer o campeonato todo, quanto mais lutar pelo título. Portanto, eu fui fazer a primeira prova aos Açores, ganhámos a prova, e portanto depois tive uma oportunidade por estarmos à frente do campeonato, consegui convencer os patrocinadores a participar nas Canárias, que era um rally onde alguns deles também tinham interesses económicos. Conseguimos também fazer um rally espetacular e ficámos em terceiro, apenas 4 ou 5 segundos, salvo erro, do Kaitanovic, que já era campeão nessa altura, e portanto mostrámos um potencial enorme, e isso depois ajudou com o aparecimento de um patrocinador estrangeiro, na altura a CIA Jets, grega, que me desse a mão e que me ajudasse a fazer o campeonato. Portanto, nós acabámos por participar num campeonato sempre com muitas limitações, fosse a nível de logística, mas principalmente a nível de testes. Nós só testávamos praticamente no Monday Test antes das provas, nós não tínhamos grande possibilidade de fazer muitos quilómetros porque pagávamos o aluguer do carro ao quilómetro. E, portanto, tudo o que nós conseguimos alcançar em 2017, de facto, é um ano que fica para a história. Infelizmente, tivemos um acidente na última prova, portanto, não acabou, por esse motivo, não acabou da melhor forma 2017, mas é um campeonato, obviamente, que irei guardar para sempre na minha memória. 2018 também estava a ser um ano bom, nós não começámos tão bem, depois ganhámos o Rally da Acrópole, que ter um português a ganhar o Rally à geral da Acrópole
juntar o seu nome num álbum de ouro é uma coisa especial. É um dos rallies mais míticos do mundo e, portanto, ter o nosso nome nessa galeria é de facto um grande orgulho. Na altura, para mim, também foi muito importante porque ganhei na terra do principal até patrocinador que me apoiava na altura, portanto, dos gregos. Depois, no rally seguinte, perdemos o rally por 6 décimas de segundo, mas a verdade é que estávamos na luta pelo campeonato e, infelizmente, quando faltavam 2 provas para o fim, estávamos apenas 6 pontos do Lukyanuk, mas não tivemos mais dinheiro para ir às 2 últimas provas e, como calculo, isso para mim foi um grande revés, porque estarmos a lutar por um campeonato e não podemos acabá-lo quando estamos a lutar por um campeonato europeu foi uma grande desilusão e por isso mesmo foi o ponto de viragem e foi a partir daí que eu comecei a pensar em regressar a Portugal. Há sempre a limitação, enfim, que tem sido uma tónica geral nos nossos convidados, da questão do budget, a questão da disponibilidade económica. Há uma altura a partir da qual não há mais hipótese ou é muito difícil conseguir obter patrocínio para chegar aqui, onde tu podias ter chegado, que era ao campeonato. Naturalmente que, como disseste, com meios correspondentes a metade daquilo que era o budget dos candidatos. Eu lembro-me do primeiro ano que nós fomos, por exemplo, à Grécia, que nós tínhamos apenas nem tínhamos um caminhão, tínhamos apenas uma carrinha pequenina, uma van de assistência com o outro lado, e que nós almoçávamos dentro do outro lado do carro. Portanto, nós nem sequer tínhamos sítio para comer. E, portanto, isso na altura até foi motivo de piada e de brincadeira no Eurosport, que até fez uma reportagem sobre isso, até porque após esse rally ficámos à frente do campeonato. Foi bastante engraçado. Mas isso, pronto, não é que o sítio para comer seja obviamente importante, mas isto para mostrar a dimensão da estrutura. E para mostrar a dimensão da estrutura que nós tínhamos. Era uma estrutura obviamente mínima e a cortar em tudo o que era possível para podermos estar presentes. O mais importante era poder estar presentes. Um rally como a Acrópole, por exemplo, significava, desde que saías até ao regresso, quantos dias fora de Portugal? Incluindo treinos? Para os pilotos era uma semana, que não era muito problemático, mas quem levava o caminhão e tinha que voltar a casa, estamos a falar de 3 semanas, 1 mês. E, portanto, as pessoas não fazem noção que alguém para sair daqui, para ir fazer a Acrópole e para voltar, precisa de, no mínimo, 3 semanas em viagem, gastar dinheiro e, portanto, só a nível de logística o campeonato era um custo muito, muito elevado. Fazes rallies de terra, fazes rallies de asfalto. Há alguma preferência clara da tua parte? Uma preferência pequenina só em relação a algum deles? Ou não tens, enfim, tens a ideia, a percepção de que as coisas são mais ou menos equivalentes? Sim, eu acho que são mais ou menos equivalentes, até porque eu tenho grandes resultados, seja em rallies de terra, seja em rallies de asfalto. Portanto, acabei de dar o exemplo da vitória na Acrópole, que é em terra. Acabei de dar o exemplo, estamos pelo pódio nas Canárias, com o rally 100% de asfalto, o melhor rally de asfalto. Em termos de asfalto puro, é o rally com asfalto com melhor aderência que eu conheço. Depois temos em rallies, por exemplo, portugueses, temos uma vitória, por exemplo, temos neste momento 3 vitórias em rallies, por exemplo, como os Açores, que é um rally muito difícil, ou 4 vitórias no rally como a Madeira, que também é um rally muito difícil. Portanto, isso mostra que nós fomos, exatamente, que nós podemos ser competitivos em qualquer um dos pisos. A maior vitória que eu tive a nível de competição e que eu considero a maior vitória da minha carreira foi em 2010 nos Açores, quando o rally contava para o IRC, porque na altura nós ganhamos o rally nada mais nada menos contra Chris Mick, Jan Kopecky, Johan Inan, Andrés Mikkelsen, portanto pilotos que não vinham aos Açores pela primeira vez. Portanto, já era o Chris Mick, por exemplo, estava com um Peugeot como o meu e tinha ganho no ano anterior. E nós, em 2010, fomos sempre mais rápidos que ele. E como deve calcular, ser mais rápido num rally do que o Chris Mick não é propriamente uma tarefa muito, muito fácil. E, portanto, eu penso que nesse rally foi um rally de superação nosso. E na altura, vencer contra estes pilotos que apontei foi, de facto, um sonho. Depois de veres o percurso que todos esses pilotos que citaste foram fazendo pelo Mundial, qual é a tua sensação? O que é que... Não é seguramente uma sensação
alegra, é do dever cumprido, é de podias lá ter chegado, pergunto eu, mas faltando sempre aquilo que é o apoio. Para já, para poder lá chegar, tinha que ter saído de Portugal mais cedo. Portanto, isso é uma premissa. Eu quando... Cá, não é? Diga, diga. Fazer a aposta, fazer uma aposta num campeonato europeu. Nunca tiveste as condições para o fazeres mais cedo. Não, não era política da marca onde eu estava na altura. Na altura era o campeonato nacional que importava. E, portanto, eu na altura, quando fui fazer eu relembro, quando fui fazer o meu primeiro rally internacional, na altura fiz um rally de Sanremo em 2007, que estávamos a fazer uma exibição estrondosa. Mas depois, quando saí para correr no estrangeiro, foi em 2010. Na altura eu já estava prestes a fazer 30 anos. E todos estes pilotos que eu apontei, que na altura foram correr comigo, fosse o Chris Meek, fosse o Aninen, fosse o Kopecky, fosse o Mikkelsen, todos eles tinham vários anos de competições internacionais. Muitos deles vinham do Júnior WRC. E, portanto, estavam habituados à tal diferença de provas que eu frisei no início da entrevista, de correr em ralis totalmente desconhecidos com apenas 2 passagens, algo que eu, em Portugal, não fazia, porque os regulamentos assim o permitiam. E, portanto, a experiência que eles tinham era muito maior, infinitamente maior que a minha. Portanto, aquilo que eu estava a aprender aos 30 anos, devia ter aprendido aos 21, aos 20, aos 21, que foi o que eles fizeram. E, portanto, nós tínhamos logo aqui 9, 10 anos. Um handicap de 9, 10 anos para os pilotos que estavam a competir comigo. E, portanto, embora soubéssemos, por exemplo, quando fazíamos testes, muitas vezes éramos tão rápidos, ou até mais rápidos do que eles, muitas vezes com carros iguais, a verdade é que depois, quando íamos para o troço no desconhecido, eles tinham uma experiência, um sistema de notas que fazia com que abordassem o troço com uma vontade e com uma confiança muito maior. E eu, inclusive, posso dizer que após o meu primeiro ano internacional tive que deixar o meu sistema de notas que tinha aprendido em Portugal desde os 18 aos 30 anos, rasguei tudo e comecei de uma folha em branca como se fosse um miúdo de 18 anos a iniciar-se nos ralis, porque entendi que aquilo que eu tinha e aquilo que usava em Portugal pura e simplesmente não funcionava lá fora. E, portanto, foi uma atitude, como calculo, é preciso muita coragem para mandar tudo fora, o que fizemos durante 12 anos, mandar tudo fora e começar de uma folha em branco. Mas felizmente fizemos isso, e só por ter feito isso e por ter feito uma abordagem totalmente diferente é que permitiu, depois de ganhar alguma experiência com esse tipo de notas, é que me permitiu a que em 2017 e em 2018 eu pudesse estar apto a lutar por o Campeonato Europeu. É, portanto, preciso investir e preparar um caminho para conseguir chegar a uma carreira internacional. É preciso criar um caminho e haver uma estratégia. Porque é como eu digo, se nós andarmos a criar vícios em Portugal durante 10 anos, quando vamos lá para fora, temos que começar tudo de novo. Tudo bem, com 30 anos não somos velhos e podemos começar de novo como eu comecei. Mas o problema é que já temos pelo menos 10 anos de atraso relativamente aos outros. E isso depois, um dia mais tarde, seja nas opções das equipas, seja no que for, isso obviamente faz diferença. No atual panorama dos pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys, vês algum piloto que, se tivesse condições, que poderia se ingrar internacionalmente? O único piloto que tentou uma carreira internacional ou que fez provas lá fora, mais novo do que nós, foi o Diogo Gago, que fez boas provas em França, no troféu francês, e portanto era um piloto que eu via com possibilidades de fazer provas, aliás, no Campeonato da Europa também, no Campeonato da Europa de Júnior, e portanto, daqueles que eu tenho visto, eu que alcançou melhores resultados, e se tivesse apoios podia, e efetivamente, fazer uma boa carreira. Qual é a tua perspectiva de troféus integrados no Campeonato de Portugal de Rally? São uma forma de estimular os jovens pilotos? São meios mais acessíveis de fazer rallies e, eventualmente, quem tem qualidade de mostrar as suas capacidades para depois dar o salto? Achas que nos últimos anos tem havido alguma aposta das marcas em termos precisamente de troféus e que podem ser um elemento importante para a qualidade do desporto automóvel? Eu acho que mais do que importante é fundamental. Portanto, haver campeonatos, haver troféus é a única maneira que nós temos de ter custos mais controlados relativamente aos projetos que nós fazemos,
as pessoas iniciarem-se, competirem com armas iguais desde muito cedo e ser uma alavanca para um dia chegarem a um projeto de nível profissional, digamos assim. Eu próprio relembro que no início da minha carreira comecei a correr com carros logo muito potentes, na altura com os Evolutions e na altura do Grupo M, e houve uma determinada altura que eu decidi dar um passo atrás e integrar um troféu para que dessa forma pudesse lutar por um objetivo, e o objetivo foi amplamente conseguido. Portanto, eu criei uma estratégia, minha estratégia era poder, de alguma forma, vencer esse troféu para que a marca depois me pudesse dar a mão de alguma forma e pudesse olhar para mim enquanto valor. E, portanto, eu estava com carros de 300 cavalos, de repente fui conduzir carros de 160, e isso deu os seus frutos porque tive a visão e a ambição de poder juntar-me a uma marca estando ligado ao seu troféu. E, portanto, a maneira como que eu vejo hoje em dia as coisas acontecerem e também de um piloto ser apoiado por uma marca, mais facilmente é havendo um troféu e vencendo esse troféu. Nunca tentaste, nunca estiveste tentado pela velocidade? Foi sempre a tua opção pelos ralis? Houve uma razão específica para isso? Nunca tive, nem honestamente não sou grande adepto, nem conhecedor. Portanto, eu sou um grande apaixonado essencialmente pelos ralis. Ou seja, portanto, eu gosto de todo o tipo, obviamente, de desporto de automóvel, mas nunca me despertou interesse conduzir nem em pistas. Talvez um dia se experimentasse poderia gostar, mas essencialmente o meu gosto pessoal foi sempre virado para os ralis. As marcas com que correste, alguma vez nunca tiveste a possibilidade, nunca se colocou a hipótese de fazeres uma outra prova integrado do Campeonato do Mundo? Nunca surgiu essa oportunidade com o mínimo ou essa possibilidade com o mínimo de consistência? Ou até mesmo só apenas em termos de hipótese, falar, vamos pensar nisto. Não, porque marcas que eu tive sempre tiveram carros da segunda categoria. Portanto, nestes carros na altura era o S2000 e agora os R5. Portanto, sendo um carro que entra numa subcategoria, acho que é muito mais interessante fazer um campeonato da Europa, onde somos os principais protagonistas, do que fazer uma prova do campeonato do mundo, onde somos uma segunda categoria e ninguém olha para nós. Nem sequer aparecemos quase na televisão. E, portanto, acho que a nível da aposta é muito mais importante. Em termos de retorno, é isso que tu dizes também. Claro, em termos de retorno, porque somos as figuras principais dos ralis. Por exemplo, eu posso dizer que ganhei o Rally da Acrópole porque ganhei o Rally da Acrópole. Eu não ganhei uma subcategoria dentro do Rally da Acrópole, percebe? E, portanto, isso obviamente que tem muito mais força do que fazer rallies integrados numa subcategoria. Daí a aposta ter sido sempre para o Campeonato da Europa, onde éramos os principais, obviamente, onde éramos dos principais protagonistas do campeonato. Já falaste há pouco do Rally dos Açores, em 2010, como sendo, digamos, aquele que marca mais impressiva deixou na tua carreira, e pelo lado negativo, qual foi aquele Rally que que te deixou uma marca com sabor amargo? Foi o Rally de... Há um especificamente? Sim, talvez em 2017, quando estávamos a lutar pela vitória, tive um acidente bastante forte na Letónia, em que inclusive tivemos um problema nas vértebras e tivemos que passar a noite no hospital. Portanto, aí percebemos que tinha acabado o sonho de sermos campeões europeus e, portanto, esse foi o momento mais difícil. Falaste em acidentes, não tens tido, felizmente, nada de especial? Algum que te tenha marcado mais com medo de que pudesse ter consequências graves e que, felizmente, não tenham acontecido? Ao fim de 20 anos de carreira, seguramente terá bons. Não, o medo, se nós tivermos medo, está na altura de parar. E, portanto, um dia que pensarmos nisso, acho que está na altura de parar, e para já nunca sequer coloquei essa hipótese em cima da mesa. Portanto, como eu falei, foi apenas em 2017 que pela primeira vez tive que ser observado no hospital após um acidente. Nunca tinha acontecido na minha carreira, felizmente. E tivemos também um acidente caricato em 2017 também no Chipre, onde 3 carros caímos no mesmo buraco, na altura uma ravina com 100 e tal metros, mas isso nunca influenciou e nem nunca alterou o nosso gosto e a nossa ambição de continuar ligado aos ralis. O medo é uma realidade que não pode existir. Eu acho que o medo tem que existir, mas de uma forma controlada, obviamente, porque eu, por exemplo, quando vou para um rally gosto de me sentir nervoso, porque isso alerta-me, cria-me um alerta e
E é bom Aumenta a para, concentração. Aumenta é a bom para- concentração. exatamente, é bom para a concentração e é bom para termos responsabilidade daquilo que estamos a fazer. E, portanto, eu se for para um rally, se não estiver minimamente ansioso ou nervoso antes da prova começar, isso é um sinal que eu não gosto. E, portanto, porque não me ponho em alerta. E, portanto, é bom termos conscientes sempre do desporto que praticamos, dos riscos que envolve, mas, obviamente, nunca ter medo de o enfrentar. Falaste há pouco como marca importante o Rally dos Açores, mas também tens várias vitórias na Madeira. Presumo que também seja Sim, uma que diga. Tens 4 sim, vitórias, salvo erro, na Madeira. sim, certo. Portanto, eu acho que eu não sei se há algum piloto português que alguma vez tenha tido tantas vitórias nas ilhas. Portanto, o que eu vejo é que, de facto, nos últimos anos eu tenho sido o piloto do continente que tenho conseguido lutar por vitórias, seja nos Açores, seja na Madeira. Não vejo mais nenhum piloto a fazer isso. E, portanto, nesse aspecto, temos ali não vou chamar um recorde, mas temos de facto um histórico que ninguém tem conseguido igualar. Lembro-me assim à distância, o Fernando Pérez tinha muitas vitórias nos Açores, aliás, acho que é um recorde de 7, penso eu, que nós Sim. dificilmente alcançaremos, mas depois já não tinha tantas na Madeira e, portanto, e os tempos também eram outros e, portanto, hoje em dia é muito mais difícil ganhar o Rally dos Açores porque está integrado Há no maior campeonato. competitividade. Há Claro, maior porque, competição. claro, porque hoje está na categoria principal do europeu. Há uns anos atrás, na altura que o meu pai corria, era apenas um rally de coeficiente e, portanto, basicamente era um rally do Nacional que tinha 2 ou 3 estrangeiros. Portanto, hoje em dia é muito mais difícil vencer, por exemplo, o Rally dos Açores do que era no passado. E, portanto, nesse aspecto, nós temos sido, de forma regular, os únicos pilotos que temos sido muito fortes, seja nos Açores, seja na Madeira, em que lutamos claramente com os pilotos locais. Por isso é que vais fazer o Rally da Calheta. Para também mais preparação para o Rally da. Para o Sim, rally... o Rally da Calheta, portanto, houve aqui uma conjugação de situações, nomeadamente a nível de data, portanto, o que nós íamos gastar em transporte dos carros, o custo é o mesmo, porque assim o Já carro lá vão vai ficar? Já já fica lá na vão, Madeira, é? exatamente, já lá vão ficar. Depois o campeonato aqui também estavam previstos fazer 8 provas e passaram a ser 7 e, portanto, dando-nos aqui alguma folga, digamos assim, de prepararmos melhor o Rally Vinho da Madeira. E daí, na nossa opção, a nossa e de muitos pilotos, aliás, quase todos os que estamos a lutar pelo título, de estarem presentes nessa prova. Vai ser, portanto, uma aposta forte da tua parte, da parte da Hyundai, o Rally da Madeira, para, enfim, É uma conseguir aposta, o é recorde. uma, Estiveste lá, é uma aposta como as outras. Nós em cada rally apostamos sempre forte. Agora, face à especificidade e por dá ser um para rally com, preparar. claro, porque tem um piso completamente diferente do que encontramos aqui no continente e o que acontece é que muitas vezes nós nesse rally andamos à procura durante toda a prova das melhores afinações e, portanto, se tivermos a possibilidade de fazer um rally 15 dias antes em estradas com as mesmas características, embora os troços não sejam os mesmos, mas com semelhantes características, isso obviamente será uma boa ajuda na afinação do carro para que possamos iniciar o rally logo com uma afinação base mais de acordo com aquilo que precisamos. Na Madeira terás também o osso duro de roer, como se costuma dizer, por parte dos pilotos madeirenses. Pelo menos dos dois principais. Exato, da mesma forma que nos Açores também, por isso é que eu dizia há bocadinho que os pilotos locais, obviamente, fruto do seu conhecimento das estradas, são sempre muito fortes, não só pelo conhecimento, mas um bocadinho por isto estávamos a falar agora, por correrem o ano todo em estradas com as mesmas características, isso permite chegar a um nível de afinação quase de circuito, eles conseguem ter uma afinação Milímetro. ao milímetro dos seus carros, para além do conhecimento, onde pronto, os ralis, obviamente, para eles lá são quase como se fosse uma rampa, não é? Porque passam sempre nas mesmas estradas e portanto, já não há muito a descobrir e obviamente que tem um conhecimento profundíssimo, mas também uma parte muito importante tem a ver com o trabalho que é feito nos carros. E, portanto, nós vemos, por exemplo, alguns pilotos que às vezes lá iniciam campeonatos e que no início não estão tão competitivos como queriam porque não têm grande conhecimento dos carros, mas depois quando chegam ao Rally Vinho da Madeira, como já fizeram 3, 4 rallies, já conseguiram pôr o carro ao ponto.
E o que acontece é que nós, aqui do continente, quando vamos, muitas vezes não temos o carro adaptado para aquele tipo de condições e temos alguma dificuldade na fase inicial das provas. E, portanto, esta possibilidade e esta visão que eu tenho é a mesma que os meus adversários aqui do continente. Por isso é que eles lá vão também, não é? E por isso é que vamos no sentido de todos de tentar trabalhar para encontrar as melhores afinações. Portanto, eu acho que ninguém vai estar preocupado, eu pelo menos da minha parte não vou estar preocupado com qualquer tipo de resultado no Rally da Calheta. Eu quero é fazer experiências a nível de afinações para tirar dúvidas, porque se não vou estar preocupado em lutar pela vitória, por exemplo, vou estar preocupado sim em experimentar coisas no carro para adquirir o máximo de informação possível. E essa opção está pensada também para os Açores? Ou neste momento? Não, nos Açores não há nenhum rally. Aliás, nem sei se vai haver algum rally de terra Que não seja só os Miguel, Açores. eu penso que não. Não, os Açores não, até porque para já é uma questão de datas. O rally dos Açores vai ser um rally logisticamente um bocadinho complicado, porque vai ser um rally de terra no meio dos rallies de asfalto. E portanto não existe qualquer possibilidade de estar a fazer um rally antes, até porque não existe nenhum rally uns dias antes do rally do europeu. Bruno, para tricampeão nacional, vice-campeão europeu, o que é que esperas para o futuro? Tem objetivos mais para além, naturalmente, vitórias, sempre vitórias, é evidente, mas sim, a ambição... eu espero aumentar o meu número de títulos em Portugal. Neste momento vai em 3. O ano passado foi o primeiro ano que nós participámos a tempo inteiro e que não fomos campeões, desde que temos um carro da primeira categoria, tínhamos sido sempre. Este ano espero estarmos em condições de lutar pelo campeonato e conquistar o 4º título. E obviamente que gostaria, não foi este ano ainda, face ao que aconteceu com esta pandemia, mas eu gostaria muito de voltar ao Campeonato da Europa. Vamos ver se existe possibilidade no futuro também. Expectativas para Castelo Branco, que se realizam uns dias antes de completares uma idade redonda, aos 40 anos. É verdade. Expectativas, olha, o Rally do Castelo Branco ano passado foi um rally muito importante para nós, porque foi tão mau que nos obrigou a perceber... Deu a volta. Claro, obrigou-nos a perceber o que é que estava a passar, porque as diferenças eram tão grandes que era impossível o que estava a acontecer. E efetivamente, a partir daí percebemos o que não estava tão bem e demos uma volta por cima, e a partir daí ganhámos em 4, como eu disse, em 4 rallies ganhámos 2 e os outros 2 lutámos pela vitória. E portanto, nesse aspecto foi um rally muito importante do ano passado, mas obviamente que espero fazer bastante melhor figura em Castelo Branco do que aconteceu ano passado. Bruno Magalhães, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. Naturalmente que no desporto e pessoais, e naturalmente também sabes que está feito o convite e temos muito gosto numa próxima oportunidade de conversarmos aqui em estúdio. Felicidade pela disponibilidade até um dia destes. Obrigado pelo convite também, foi um prazer. Obrigado.